obrigado, Eduardo, pela introdução tão atenciosa. Quero cumprimentar todos os membros do painel e parabenizá-los pelas apresentações. Eu queria iniciar com uma reflexão. Nós estamos com uma população de 7,7 bilhões de pessoas. Até 2050 vamos para 9,7 bilhões. Essa população deve crescer principalmente na Ásia e na África. Portanto, é muito relevante essa discussão de mercado de combustíveis na Ásia. Mas, antes de tratar especificamente sobre números, eu queria fazer a seguinte ponderação. O etanol é um combustível líquido de alta densidade com características singulares e ainda muito pouco valorizado por essas características. A primeira é o fato de que o etanol está sendo valorizado por ser substituto de gasolina em volume. Isso é um erro, porque o etanol não substitui gasolina. Ele substitui, na verdade, aromáticos, pelo seu muito elevado conteúdo de octanagem. Ele tem 116 octanas contra a gasolina, que normalmente tem 87 AKI, ou é média de métodos pesquisa e motor. Portanto, ele deveria estar sendo valorizado por tolueno e não por gasolina. E essa é uma falha de mercado enorme quando a gente discute as possibilidades de participação do etanol nesses mercados globais. A segunda questão é de que a gente fala muito em mercado na Ásia, pensando muitas vezes em exportação de etanol ou potencial de mercado, mas na verdade a importância desse mercado na Ásia talvez não seja tanto pelo lado de potencial de exportação, mas sim pelo que representa como adoção do etanol, ou do modelo, ou do reconhecimento dos biocombustíveis como energia para transporte de alta densidade e baixa pegada de carbono, dando suporte à utilização de biocombustíveis a nível global como opção de mobilidade. E daí talvez seja a grande importância da discussão do que ocorre na Ásia. E aí eu começo a minha apresentação formalmente com dados para dizer o seguinte: boa parte do que está acontecendo com a expansão de mercados na Ásia se deve a um esforço relativamente recente, mas muito bem orquestrado, implementado basicamente pelos dois grandes produtores de etanol no mundo, Estados Unidos e Brasil. Então, através dos esforços dos Estados Unidos, através do US Grains Council e da RFA, e do Brasil, através de iniciativas da Única, principalmente, como a de dar suporte a uma pessoa de altíssimo nível, como é o caso do Marcos Yankee, que ficou sediado lá em Singapura e acompanhou todo esse desenvolvimento e deu suporte com informações, que aconteceu o quê? Bom, aconteceu que os Estados Unidos, através dessa iniciativa, deu escoamento aos seus excedentes de etanol e fez com que os Estados Unidos tivessem a possibilidade de evoluir as suas exportações nesse volume extraordinário, multiplicou por 10 vezes as suas exportações. O que deve acontecer, no entanto, a hora em que o presidente Trump, o EPA, autoriza o uso do E15 nos Estados Unidos durante todo o ano? Provavelmente esses excedentes dos Estados Unidos devem ser absorvidos também no mercado local norte-americano. E aí, com o E15, abre-se um mercado adicional de 27 bilhões de litros potenciais adicionais nos Estados Unidos, que deve absorver, provavelmente, de forma bastante rápida, esses excedentes, tá? Que foram exportados pelos Estados Unidos. Para onde é que foi essa exportação dos Estados Unidos? Ora, no ano passado, o maior destino foi o Brasil, quase que 30% do destino. Depois o Canadá, que é um cliente tradicional. A Índia é um destino novo, né, com esse interesse crescente da Índia pelo uso do etanol. Mas os Estados Unidos também, de álcool industrial, que era um mercado tradicional do Brasil, tanto na Coreia quanto no Japão. Tá? O que aconteceu com o Brasil?
O Brasil fez o caminho inverso. O Brasil reduziu as suas exportações basicamente por conta de tudo que aconteceu, não só dos anos difíceis de 2011 e 2014, mas também pelas questões de câmbio, né? Na hora em que o real se valoriza e vai para 1,5, 1,6 reais por dólar, o produto brasileiro fica menos competitivo e o Brasil se ocupando de atender o mercado interno, né? Isso fez também com que o Brasil passasse a ter menos excedente exportável e tivesse a condição de chegar na coisa extraordinária que o Brasil conseguiu atingir, que foi de substituir quase 46% da sua gasolina com etanol, né? E o Brasil exporta para quem? Ora, basicamente, o grande cliente do Brasil tem sido os Estados Unidos, o mercado da Califórnia, que paga um prêmio para etanol de cana, né? Ainda mantendo o mercado na Coreia do Sul, um pouco no Japão, mas um leque de opções de exportação muito mais concentrado do que os Estados Unidos, o que reflete o quê? É a ação dos Estados Unidos abrindo o mercado para etanol nas Filipinas, na China, na Índia, na Indonésia, que foi muito bem sucedida, mas que agora a Ásia tem que começar a andar com as suas próprias pernas, tá? A gente não deve esquecer o Paquistão, que foi um player que surgiu aí mais recentemente, e aí está exportando aí 700 milhões de litros por ano. Às vezes incomoda, né, a exportação de etanol do Brasil e dos Estados Unidos, exportação muitas vezes subsidiada, né, mas que também passou a ter um papel preponderante. Onde é que os mercados têm grande potencial? Eu fico triste de ver o que está acontecendo na Europa, né, porque a Europa não está reconhecendo como deveria ainda o potencial dos biocombustíveis. Mas, na verdade, se você olha qual que é a população e o mercado da Europa, é um mercado estagnado, um mercado com população estável. O mercado está em crescimento na Ásia mesmo. Então, é muito interessante ver o que está acontecendo na Índia e na China. Na Índia, o que a gente observa? Em 2017, a Índia substituiu 3,2% da sua gasolina com etanol. Este ano vai estar substituindo 7,2%. No ano que vem vai para 10%. E como a gente ouviu aqui no painel anterior, pelo representante da Índia, eles pretendem em 2 anos, eu acho que é muito ambicioso 2 anos, chegar a 15%, mas eles estão indo nessa direção. Por que eles estão indo nessa direção? Exatamente pelo que o Marcos mencionou, não faz sentido subsidiar cana, gerar excedentes com essa política de açúcar, que depois tem que ser exportados com subsídio, quando eles têm esse potencial enorme de diversificação. E isto foi dito no ano passado, 2 vezes, através de missões coordenadas pelo governo brasileiro. Na primeira missão, em fevereiro do ano passado, em que foi explicado que não faria sentido que eles limitassem a produção de etanol só a mel esgotado. Em 45 dias, eles autorizaram a produção de etanol de mel rico e de caldo direto. Neste ano, nessa safra passada, 18 e 19, eles já produziram, com essa autorização, 450 milhões de litros de etanol de caldo direto, o que foi uma grande novidade. E em setembro, no primeiro evento mundial de mobilidade, da qual eu também tive a oportunidade de participar, falamos para eles, olha, vocês estão querendo ir na direção de eletrificação com bateria, isso vai acontecer, mas vocês têm a possibilidade de implementação imediata, drop-in, de etanol na sua gasolina, inclusive resolvendo vários problemas econômicos. Eles são grandes importadores de petróleo e derivados, importam ainda 4,3 milhões de barris por dia de petróleo. E 3 dias depois desse evento, o governo indiano autorizou um aumento do preço do etanol de 25%, o que está fazendo com que haja um grande movimento na direção de instalação de destilarias. Isso fez com que a produção de etanol nessa safra 18-19 já tivesse chegado a 2,55 bilhões de litros, deve chegar a 3,5 ou 3,6 bilhões de litros no ano que vem. E eles já têm planos de chegar a 7 bilhões de litros
em pouco tempo. Bom, o que isso significa? Passar só de, não vou nem mencionar dos 1,55 que eles tinham em 2017, mas passar dos 3,5 bilhões de litros para 7, significa absorver o equivalente a 5,8 milhões de toneladas de açúcar. Resolve todo o problema. E eles têm esse potencial, né? E a possibilidade de eles estarem adicionando etanol na gasolina, melhorando a eficiência dos motores de combustão interna, tudo caminha na direção de um modelo parecido com o do Brasil, inclusive abrindo espaço para que essa fábrica de motores da FCA, que foi anunciada 3 semanas atrás aqui no Brasil, seja uma fábrica exportadora dessa tecnologia para países como Índia e China. A Tailândia tem um programa equilibrado, está indo na direção de aumentar a sua produção de etanol também, e isso está sendo feito de forma planejada. Eles não têm gerado excedentes exportáveis para outros países, é um programa que está evoluindo, mas para desenvolvimento de uso local, eles já estão, na verdade, substituindo 12,4% da sua gasolina na Tailândia, tá? Com essa política. E o mercado da China? O mercado da China se fala muito em etanol, combustível, mas eles têm um mercado de etanol industrial bastante relevante. Na área de etanol combustível, há um potencial para expansão muito grande, como foi aqui demonstrado pelo Paulo. E por quê? Porque basicamente o consumo de gasolina na China está em franca expansão. Então, até 2024, o consumo de gasolina é esperado que evolua para 200 bilhões de litros. Ora, qualquer coisa, qualquer percentagem sobre esses volumes, já que eles produzem pouco, representa muita coisa. Então, nós estamos indo na direção de um mercado na China com 10% de etanol, da ordem de 20 bilhões de litros. Isso vai representar mercado, oportunidade de mercado? Sim, mas a gente não pode esquecer também as singularidades da China. O que a febre suína na China vai gerar? Ora, eles estão dizimando metade das granjas de suínos lá. Isto vai gerar excedentes de milho. Os Estados Unidos produzem 366 milhões de toneladas de milho por ano, a China produz 250 milhões de toneladas. Utilizados basicamente para quê? Alimentação de frango e porco. Então vai sobrar milho, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 70, quando ele estava inundado de milho, e daí é que surgiu o programa de produção de etanol de milho. A China deve caminhar também nessa direção. Então, eu vejo o mercado da Ásia como um mercado em expansão, bastante promissor, talvez menos importante como mercado de exportação, pode ser um mercado para absorver excedentes exportáveis de outros países, e é desejável que isso aconteça, mas mais importante do que isso, um mercado que vai estar levando o mesmo modelo de biocombustíveis para a mobilidade como algo relevante, e fazendo com que esse modelo abra oportunidades não só para comércio, mas também cortaram a minha palavra, mas também abrindo a possibilidade de transferência de tecnologia automotiva para esse mercado que vai ser o grande mercado mundial. Então, a relevância do mercado asiático é levar esse modelo e espero, no futuro, quebrando essas falhas de mercado, como a que eu mencionei, a valorização do etanol pelo que ele vale de verdade, porque ele vale tolueno, ele não vale gasolina. Então é isso que eu queria comentar. Muito obrigado.